Vamos conversar um pouquinho sobre a diferença de incidência tributária, de imunidade tributária e de isenção tributária. O primeiro elemento é a incidência ou não tributária. Todo tributo que é cobrado, ele tem que vir ou disposto na Constituição Federal ou então em leis, dos estados, do Distrito Federal, da União, dos municípios. Esses conceitos são importantes no nosso dia a dia, que a gente lida com isso o tempo todo. Por exemplo, a gente paga IPTU, paga IPVA, paga TCMD, paga um monte de impostos e às vezes a gente não tem alguns conceitos por que a gente está pagando. O primeiro elemento é a incidência tributária. A incidência não tem nada a ver com norma, tá? Então, ela é simplesmente os órgãos verificam a possibilidade ou não daquele tributo ser cobrado do contribuinte, virar um crédito tributário. E todo tributo tem um fato gerador. E na hipótese da incidência ou não tributária, tem que haver esse fato, então é analisado se realmente o fato incide ou não um tributo sobre ele. Esse é o conceito de incidência tributária. Está muito relacionado ao fato gerador. Por exemplo, quando a gente paga o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, então a partir do momento que eu, por exemplo, compro um veículo, eu vou pagar esse imposto e ele é cobrado anualmente. E se houve essa incidência, esse fato gerador, essa verificação é feita. Chama-se de incidência ou não do imposto. Quando o fato gerador não ocorre, não há incidência do imposto. Essa incidência tributária, ela é verificada aí, neste momento. Quando não há incidência tributária, o fato gerador não ocorre, não nasce o fato gerador. Então, o imposto ele não é cobrado. Já a imunidade tributária, ela é constitucional. É uma norma que é disposta dentro da Constituição Federal. Se ela está na Constituição, determinando uma imunidade para a pessoa, para uma situação, um ente qualquer, tem que ser respeitada. E ela vale para todo o território nacional. Tanto a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal não pode descumprir aquela norma. Ao elaborarem as leis infrainstitucionais, não podem estar em desacordo com a Constituição Federal. A imunidade tributária, ela está dentro da Constituição e é uma cláusula pétrea. A imunidade faz com que os contribuintes e os seus bens não sofram tributação. O tributo existe na imunidade. A hipótese de incidência também existe, mas não nasce a obrigação tributária. Tanto que os entes federativos, em suas leis específicas, não podem desrespeitar. Um exemplo da imunidade é o ITBI. O ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis de competência do município, mas na Constituição dispõe que, para efeito de integralização de capital social nas empresas, não incide cobrança do ITBI. Ao constituir esse capital social através de imóveis, não pode existir a cobrança deste tributo. Se a Constituição Federal está determinando que os municípios não podem cobrar o ITBI nesses casos, os municípios não podem infringir esta norma e ela vale para todo o território nacional. As isenções tributárias, elas são de competência dos entes federativos e elas são dispostas em leis. Estes entes federativos, eles podem dispor em lei e determinar a exclusão, de pessoas ou situações de pagamento de impostos. E a esfera de competência da isenção está em cada ente federativo.
diferente da imunidade, que está na Constituição Federal e ela vale para todo o território federal. Na isenção, ocorre o fato gerador, é um tributo. Se ocorrer o fato gerador e se estiver na lei, constar na lei a isenção, então o munícipe, o contribuinte, ele está liberado de pagar, ele está dispensado de pagar aquele imposto. É uma liberalidade daquele ente federativo. Então, ocorreu o fato gerador, mas o contribuinte é liberado de pagar aquele imposto, por lei. Um exemplo de isenção no nosso estado de Minas Gerais é no imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Este imposto sobre herança, no caso do falecimento do instituidor, por exemplo, do seguro de vida, os herdeiros, né, os beneficiários daquele seguro não pagam o ITCMD, mas está disposto na lei de Minas Gerais. Pode não ter essa disposição em outras leis de outros entes federativos do nosso país. Sempre a gente está nos órgãos públicos resolvendo alguma situação. E é importante a gente saber isso porque interfere no entendimento que a gente tem sobre planejamento patrimonial. Né? A incidência desses impostos ocorre o tempo todo, ou a não incidência, e a gente precisa ficar atento para a gente pleitear, requerer, né? Buscar os nossos direitos.